pessoas, eu sou Adriano, fazendo mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Fracassado. Hoje eu queria falar de um tema que eu vou ser bem sincero, eu não tenho autoridade para falar, porque não vivi essa situação, e para falar dessa situação você tem que ter autoridade, porque de verdade esse vídeo eu não quero que ele seja muito visto, a não ser por quem viveu isso. A maior dor do mundo. Para mim a maior dor do mundo é perder um filho. Eu tenho 2 filhos, o Vitor, 16 anos praticamente, e o Henrique de quase 9 anos. Não consigo nem imaginar a dor de perdê-los. Não consigo imaginar, não consigo nem fazer uma imagem mental ou uma situação de medo e pensar nisso. Então hoje eu quero falar da maior dor do mundo, que é perder um filho. Existe até um estudo que fala, eu não lembro a porcentagem, eu também não gosto de falar, porque aí as pessoas são diferentes uma das outras, e estudos e pesquisas não significa que vai acontecer, porque aconteceu com uma grande maioria. Mas fala que até os casamentos, a grande maioria termina. Por quê? A dor é tão grande para o casal, que o casal acaba se separando porque vê um ao outro. Fica uma dor tão grande de lembranças que eles acabam não conseguindo ficar juntos. Alguns se superam. Acabou de sair uma matéria, eu não vi, foi minha esposa que comentou comigo, que o filho morreu, os pais não aguentaram de dor e cometeram suicídio. E aí imagina os pais dos pais que cometeram suicídio. Além de perder o neto, perder o filho, né, no caso, o marido, e perder a filha. Então assim, eu não tenho autoridade para falar desse assunto, é uma coisa muito estranha, mas é um sentimento que está no meu coração e sei lá. Eu já ouvi algumas histórias de pessoas que, até anotei aqui, que perderam filhos. Alguns são exemplos da Bíblia, não sei se nessa hora ajuda, porque parece que fica meio abstrato, não é muito concreto, né? Você pegar exemplos da Bíblia, não precisa dessa caneta não. Alguns exemplos eu peguei aqui de histórias reais, algumas histórias de filmes, eu vou conversar aqui falando das experiências dessas pessoas, e eu não sei se isso vai ajudar você que viveu essa dor. Para mim, a maior dor do mundo, perder um filho. E você que perdeu um filho, você não tem nome, né? Não recebe nome, né? Alguém que separa, um divorciado, a esposa, o marido que morre, é um viúvo, tudo se tem um nome, mas quem perde um filho, pai e mãe, não tem nome, porque reverteu a ordem natural. Então assim, a primeira história que eu queria falar é a de Jó, que perde 9 filhos, perde a saúde, perde os bens materiais. Mas eu não sei se o livro de Jó é um exemplo muito bom, porque foi século passado que o filho entrou como valor e amor, na verdade, valor não, né? Com amor. Não se tinha amor pelos filhos, não se tinha amor pela esposa, né? Era muito machista, patriarcal. Então o livro de Jó é um livro estranho pra caramba, né, tal. Mas Jó murmurou muito, tá? Fique aí aliviado, se alguém já falou pra você que perdeu um filho, olha, Jó perdeu 9 filhos, não murmurou. Não, murmurou muito. É que o livro de Jó é um livro poético, as pessoas veem os 3 primeiros capítulos que não é poético. Depois é poético, uma linguagem mais rebuscada, um pouco chata mesmo, né? E quase ninguém lê, então os 3 primeiros capítulos não é poético, é uma linguagem mais literal, até simples. Então Jó realmente não murmura, mas depois ele murmura demais, tal, questiona Deus em todo momento. Então, mas o livro de Jó é um pouco estranho para mim, né? Eu acho que não dá. Eu já falei de Raquel, que na verdade ela não existiu, é uma ficção da Bíblia, né? Baseada no profeta Jeremias. Por causa do nascimento de Jesus, Herodes é enganado pelos 3 reis magos, que não avisa que tinha encontrado o futuro rei dos judeus. E Herodes, pensando a longo prazo, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí
se diz, né, houve-se um lamento, houve-se um choro em Ramá, né? Raquel não quer ser mais consolada, ela não quer ter consolação no seu coração. Por quê? Os seus filhos não mais existem, eles foram assassinados, morreram, então ela não quer. E aí é interessante esse texto para mim, que eu até fiz um vídeo sobre frustração com Deus e com as pessoas, eu uso esse texto, porque Raquel não quer ser consolada. E daí que nasceu o Filho de Deus, Jesus Cristo. E daí, meus filhos morreram, eles não existem mais. Ela não foi vingada e ela não teve restituição. É isso que eu falo no vídeo, né? Que quando você tem uma dor muito grande, você quer vingança e restituição. Quem perdeu um filho quer vingança, se foi ainda mais provocado por alguém, né? Um assassinato, por exemplo. Você quer vingança, você quer a condenação dos criminosos. Isso não acontece, parece que a dor piora. E você quer restituição. O que é restituição? Ter os filhos de volta, mas aqui não vai ter. Né? Então não tem restituição. Então Raquel não quer ser consolada. E eu nunca vi vindo meio evangélico, né? Eu nunca vi um pastor pregar esse texto, porque ali está mostrando que, e daí, nasceu o Messias, nasceu o Filho de Deus, né? O Emanuel, Deus conosco. Mas para Raquel, dane-se, eu não quero nem saber, meus filhos morreram. Tem Davi também, que perde vários filhos, mas parece que ele sente muito mais a morte de Absalão, né? Absalão tomou o trono dele, usurpou e tomou o trono dele, e foi atrás dele para assassinar. Tem uma história bizarra que ele se enrosca numa árvore e o comandante lá do exército vai e mata ele. E Davi fica chorando, gritando no quarto: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho. E ele não pode sentir a dor, não pode chorar, que o comandante do exército vai lá e fala: o povo está lá fora, o seu exército, que guerreou contra Absalão para te restabelecer o trono. E se aquele exército, aquele povo perceber que você preferiam eles todos mortos do que o teu filho Absalão, vai ser pior o teu estado. Então Davi teve que sair do luto, teve que sair da dor para ir saudar o povo e agradecer por ter matado o filho dele. Se rebelou contra ele, usurpou, tomou o trono, mas era o filho dele. Então ele não pôde ter o luto e o choro. E isso foi uma marca muito forte em Davi. Agora, tem umas pessoas, vamos dizer, não que essas não sejam de verdades, atuais, pessoas que estão vivas hoje. Todos os exemplos que eu vou dar aqui, pessoas que estão vivas. O primeiro que eu vi, que me impactou muito, foi o Caio Fábio, né? Se você não conhece, põe no YouTube Caio Fábio, Morte do Filho, alguma coisa assim, que ele dá muitos depoimentos. Ele tem um programa chamado Vem Ver TV, né? Papo de graça. E aí, muitas vezes, ele já contou essa história lá, e eu fui muito impactado, porque o filho dele tinha muito problema com drogas, nossa, ele sofreu demais, o menino sumia, ia para outro país, ele sofreu demais. E aí o menino cresceu, acabou se recuperando, virou um garoto super equilibrado, livre das drogas, e um dia, indo para uma festa, foi atravessar uma avenida, uma menina louca, louca no sentido de ir para casa, porque estava com o carro do pai dela, e estava imaginando que o pai podia acordar, era madrugada, ou fim da madrugada, e ela estava numa velocidade muito alta, e ele foi atravessar, estava com os irmãos dele, os filhos do Caio Fábio, né? Amigos, foram rever outros amigos, uma coisa muito divertida. Na hora que ele foi atravessar, acho que para ir numa padaria, ela veio e atropelou, e morreu na hora, o filho do Caio Fábio. Ele fala que perdeu toda a estrutura, tal, não sei o quê, mas hoje você olha para ele, é assustador no sentido de como ele continua pregando o evangelho, naquilo que ele acredita, e ele fala disso. E tem uma situação muito interessante, porque é de se admirar, que ele fica sabendo que a menina que atropelou o filho dele está internada numa clínica psiquiátrica, completamente fora de si, praticamente louca, porque a culpa está destruindo ela. E alguém comenta, assim, que conhece a família da menina e conhecia o Caio Fábio, comenta para ele. E ele se dispõe a querer ir falar com a menina, falar com a família, falar que a perdoa, que está tudo bem. Mas parece que não teve muito acordo, achou que a menina não teria estrutura de ver o pai do jovem que ela acabou atropelando e ele morreu.
Mas assim, isso, eu comecei a ouvir isso do Caio Fábio, eu falei, meu Deus, eu não sei como eu reagiria. Né? No caso, a gente parece que é vingança, que é punição, que é a destruição da pessoa. E eu assisto os programas do Caio Fábio, e às vezes ele comenta do filho dele, mas ele passa pelo assunto, parece que, eu creio que tem uma dor ali, é um ser humano, a perda, a morte do filho, mas dá a impressão, não conheço intimamente, que ele se recuperou. Então é uma esperança para você que de repente possa ter perdido um filho, né? Então o exemplo dele para mim é impactante. De repente você quer conhecer mais detalhe, sei lá, de repente querer conversar com ele, eu sei que ele é bem acessível, eu sei que teve essa dor, acho que eu estou aqui tentando pegar histórias e colocar aqui, eu acho que eu não teria como consolar. O que eu já fiz é chorar, né? Eu faço o princípio do apóstolo Paulo. Chorar é com os que choram, sorrir com os que sorriem. A pessoa chegou chorando com essa dor, com esse luto, com essa maior dor do mundo, eu choro com ela. E não defendo Deus, né? Porque às vezes acho que as pessoas sofrem um pouco, que ficam defendendo Deus, né? E as pessoas querem xingar Deus mesmo, não tem outro sentimento, não tem outra vontade, né? Então, tenta pesquisar se de repente para você é interessante querer conhecer, né? Eu vi também, lógico, isso eu vi pelo YouTube, acho que pelo Facebook também, alguém filmou, era um jovem de frente para uma mãe, acho que na delegacia, provavelmente, não sei o local, mas acho que era uma delegacia, tinha um monte de repórteres lá, e a mãe está falando com o rapaz que matou o filho dela. E ela fala, você sabe que meu filho era bom, você sabe que meu filho era trabalhador. E eu acho interessantíssimo que é um garoto que matou um outro garoto. Não sei o que é da história, mas ele matou outro garoto. Eram dois garotos ali, né? Morreu porque assassinou. E ele está de cabeça baixa, assim, transtornado, não conseguindo encarar essa mãe. E ela está falando, eu sou cristã, sou evangélica, eu te perdoo, Deus ama a tua vida. E o menino está assim num constrangimento, uma coisa assim que ele não tem para onde olhar. E ela fala, eu te perdoo. Pega no ombro dele, assim, eu achei uma cena impressionante. Eu não sei o que aconteceu depois, se ela estava num surto religioso, né? Porque a religião nos põe tanta coisa na cabeça, e Deus perdoa, Deus tem que perdoar. Não sei se depois ela entrou em depressão, melancolia, se depois ela odiou ele, mas naquele momento foi impactante essa cena. Espero que ela tenha conseguido se recuperar através da fé em Deus, e é uma esperança, né? Tem um casal bem conhecido, né? Aquele japonês lá, até ele é candidato a deputado, acho que ele e a esposa, não sei se eles ganharam ou não, que teve um menino de 3 anos que foi sequestrado por um funcionário dele lá, e parece que, eu não lembro a história direito, mas foi enterrado, parece que no próprio quintal lá, alguma coisa assim, e ele perdoou. Eu lembro que até uma vez ele estava dando uma entrevista e tinha um psicólogo lá completamente chocado, porque achando que ele não entrou na dor, achando que ele estava meio que, vamos dizer assim, o psicólogo parece que estava usando, achando que ele estava usando meio que aquela dor como um marketing para se promover. O psicólogo estava meio chocado, era psiquiatra, não lembro direito. E ele falando que ele não tinha entrado na dor. E aí depois eu vi uma outra entrevista dele que ele fala que ele vai na cadeia lá entrevistar, conversar com o cara que matou o filho dele. O cara está completamente constrangido também, porque é uma cena, não sei nem como descrever uma cena dessa. Ele fala que perdoa ele e aparentemente se recupera, né? Quando tem a morte daquela menina, diz a lei que foi os Nardones lá, ele vai lá na casa, está ajudando pessoas e tal. Tem uma cena muito interessante que é o seguinte, tem um filme chamado Alpha Dog, uma história assim, parece meia besta, de um jovem que se envolve com outros jovens, que vende droga, não sei o que, parece que é um filme meio normal, até para jovem, mas tem uma hora que eles sequestram um menino, e essa história é real, e acaba o menino ficando com muito medo, porque nos Estados Unidos o sequestro é um crime hediondo e muito sério e tal, não sei o que, e eu sei que, resumindo, eles matam aquele jovem, não precisava ter matado, devia ter entregado e tal, e aí no final do filme, é isso que eu quero falar, aparece a mãe dando depoimento.
E é tão impactante, eu não vou conseguir interpretar a dor de uma mãe que perdeu um filho. Ela começa a relatar que ela fala assim de uma forma irônica, com choro, mas com ironia, com ódio. Eu não sei explicar que sentimentos que tem ali, mas você vê, você sente e vê vários sentimentos. E ela fala, eu tentei me matar, de uma forma irônica, com dor e sofrendo. Mas eu não entendi, eu fiz assim, mas eu aprendi agora, é assim que você corta, tal, não sei o quê. E aí ela fala, eu te odeio, Deus. Aparece, Deus, e grita, aparece, Deus, eu quero falar com você, aparece. Eu te odeio, Deus, tal. E aquela cena me impacta, porque eu falo, meu Deus, é uma dor de uma mãe que não adianta você vir com religiosidade, com espiritualidade, com um monte de coisas. Porque é uma pessoa sofrendo a maior dor do mundo. Existe também, mais voltando os kardecistas, mas tantas religiões também, que consultam os mortos. A maioria das pessoas elas vão consultar os mortos. Para quem é de fé cristã, católica, evangélica, não aceita, acha que consultar os mortos é consultar espíritos enganadores e tal. Mas, meu Deus, meu filho morre, alguém está falando que tem capacidade, dom espiritual, sensibilidade, para trazer ele do além e conversar com ele. E às vezes é tão interessante, já assisti alguns vídeos pelo YouTube e você vê o filho ali falando, mãe, eu te amo, segue a tua vida, falando coisas simples, nada de extraordinário. Alguns têm, na última gaveta, debaixo da minha agenda, tem não sei o que lá, vê lá, e a pessoa vai lá e tem mesmo e tal. A pessoa é impactada. Mas normalmente mãe, pai, continua a sua vida, eu estou bem onde que eu estou, tal. E sabe o que é interessante? Eles saem completamente consolados, pelo menos por um tempo, pelo menos naquele momento. Então, assim, eu não sei o que falar, né? Segundo a teologia cristã, é condenável, é pecado, não pode consultar os mortos. Mas, meu Deus, quem sou eu para falar que se tem lá uma pessoa mediúnica que consegue conversar? Então, assim, eu não sei o que dizer. Eu estou fazendo um vídeo que eu não sei nem como concluir. É meio chorar com os que choram. Mas, para concluir, eu assisti um filme interessante. O filme era a história de um casal que tinha perdido um filho. Eu não lembro muito nem o nome do filme, ó. Que coisa feia minha aqui, falar de um filme, eu não lembro o nome do filme. Mas se você pesquisar no YouTube, você vai achar. E aí ele tem os amigos, tem os familiares, eles sempre estão contando a história da morte do filho, como ele sofre, como dói, como eles têm saudade e tal. E sabe o que acontece? Que é triste? As pessoas começam a se afastar deles, do casal, porque não aguentam mais ouvir a história da morte do filho. E eles começam a perder os familiares, começam a perder os amigos. É um filme isso. E aí depois de muito tempo de solidão, eles começam a ficar sozinhos e tal. Eles decidem falar. Eles conversando, o casal fala, essa dor é nossa. Familiares, amigos nunca vão entender a nossa dor. Vamos seguir em frente, cultuando o nosso luto, a nossa dor, mas sem falar mais com eles. Aí sabe o que eles fazem? Eles marcam para os amigos e para os familiares uma festa, uma grande festa. E todos os amigos e familiares vão. E aí o filme termina, eles estão meio de canto, sentados, todo mundo se divertindo na festa, e eles lá ainda com a dor, mas não adianta, eles não querem ouvir, porque eles não querem sentir a nossa dor, não têm empatia, não têm compaixão, cansaram mesmo de ouvir a dor da perda do filho deles. Eles ficam olhando assim, não estão curtindo muito a festa, mas tentando fazer a vida continuar, porque ninguém consegue entender essa dor. Então hoje eu tentei pegar exemplos aqui para falar da maior dor do mundo, perder um filho. Tá bom? Deus te abençoe.